Maria Caroline Bertol Carlotto Trindade Nantes. Tenho 40 anos, sou advogada, professora. Minha história começa desde pequenininha, né? Nasci em Cascavel, no Paraná. Meus pais, Wilson Carlotto, Helena Carlotto. Meu pai caminhoneiro, analfabeto. Me lembro muito das viagens de caminhão. Me bate uma saudade muito grande, principalmente quando ouço as músicas referentes a esses profissionais da estrada. Minha mãe, professora de primário, e vieram para Campo Grande em 1982, trazendo consigo os filhos, né? Fabiano, meu irmão mais velho, eu, e aqui em Campo Grande já nasceu minha irmã Márcia. Sempre fui uma criança bastante curiosa, muito curiosa. Me lembro que em casa tinha uma estante de livros da minha mãe, da época do magistério dela, e foi ali que despertou o interesse pela leitura. Então, as primeiras leituras que eu tive, desde a época da escola, ali, quarto, quinto ano ali das séries iniciais, já foi Ana Terra, um capitão chamado Rodrigo, Sidney Sheldon, Castro Alves. Então, eu não sabia nem o que era isso, nem o que significava isso. Eu sei que eu gostava daquilo que a leitura me trazia, aquele mundo paralelo que eu acabava criando, aqueles personagens que eu trazia para a vida real. Então, sempre gostei muito da leitura, mas lia escondido, porque apesar de gostar da leitura, sempre tive bastante dificuldade com as tarefas escolares. Eu não sei se naquele tempo já era o que a gente chama hoje de déficit de atenção, mas aquele mundinho da escola era muito sem graça para mim. Eu preferia ali o mundo dos contos e das poesias, e a escola quase não me atraía. Então, meu pai e minha mãe não conseguiam compreender como que eu podia ler e escrever, mas não me dedicar à escola. Mas o tempo foi passando, né? A vontade de escrever sempre esteve em mim. Eu escrevia em tudo que eu achava pela frente. Era pedaço de papel, era agenda, e acabava criando símbolos para escrever de forma que ninguém pudesse ler, porque aquilo era meu. E eu escrevia sempre com personagens que eu criava. Então, aquilo que eu escrevia não significava que era algo que tivesse acontecido comigo ou que algo que eu desejasse, mas era aquilo que eu via, o reflexo da vida, o reflexo daquilo que acontecia da janela do ônibus enquanto eu ia para a escola, a história que eu ouvia dos outros. E o tempo foi passando. Eu estudei na escola pública até a 6ª ou 7ª série, né, do ensino médio, como fala. Agora eu não sei como que corresponde hoje a isso. Depois eu fui estudar no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, um colégio de freiras, aonde uma professora chamada Terezinha, professora de matemática, percebeu que algo estava errado, porque por mais que eu me esforçasse, eu escrevia os números sempre ao contrário. Eu dizia uma coisa e eu escrevia outra, e foi ali que perceberam que eu tinha uma dislexia. Então passaram a explorar o meu lado criativo, o meu lado que tinha muita facilidade para a criação de textos, para a interpretação de textos, e ali sim a vida começou a fluir. Lá eu encontrei a liberdade para poder escrever. Lá eu encontrei o incentivo para compreender que não tinha nada de errado comigo. Eu simplesmente não me dava bem com os números, mas não significava que eu devesse descartar ou ignorar aquele universo das palavras. Fiz o magistério, fiz o curso de pedagogia até o último semestre, mas eu sabia que a minha vida, o meu sonho era o mundo do direito. Eu sonhava em ser advogada desde os 8 anos de idade, mas eu também queria ser professora. Eu queria poder passar para as pessoas o encantamento
que por vezes só eu via. Então, fiz o curso de Direito, sou advogada hoje, sou professora, sou empresária, sou muito feliz, porque me sinto abençoada por Deus, porque não tenho dúvidas da vocação que me foi dada. Nunca tive dúvidas, jamais pestanejei, em nenhum momento, nunca. Eu sempre tive a certeza de que eu estaria ali, passando, transmitindo, aprendendo. Bom, o que sempre embalou as minhas escritas, eu escrevo poesias, foram as músicas. Eu ouvia muita música, ouço ainda hoje. Ainda que eu não conseguisse compreender a mensagem que vinha em francês, em inglês, eu sentia o ritmo. E isso tocava meu coração. E isso me fazia escrever, porque no embalo daquela música fluíam os versos. E eu ia escrevendo, ia escondendo. Meus pais não gostavam daquilo, aquilo era coisa de gente desocupada, né, que não levaria a lugar nenhum. Mas para mim era indiferente se me levaria a qualquer lugar, porque o lugar que a poesia me levava, eu sabia bem onde ficava e me fazia muito feliz. Ainda que aquilo que eu estivesse escrevendo não fosse referente a mim, mas alguém já tinha passado. E quando a tristeza arrebatava, era ali que eu podia criar um mundo, ainda que fictício, de vitórias, de contemplações. Então tive várias fases. A fase da adolescência, da revolta, a fase dos amores que eu nunca senti, que eu nunca amei, a fase das desilusões que eu também nunca senti, né? As criações. Mas eu sempre gostei de escrever como homem, sempre. Não me deixo levar por essas questões feminino, masculino da vida cotidiana, mas escrever como homem me possibilitava trazer para o papel aquilo que por vezes a mulher gostaria que o homem fizesse, de ser cortejada, ou aquilo que a mulher não se dá o direito de sentir, a dor, a raiva, a desilusão, a revolta pela vida que não é como a gente quer. Então eu sempre gostei de escrever no masculino, sempre gostei de criar como se um homem fosse, né? Talvez seja pelo lado masculino, que é muito marcante em mim. Sempre brinco que a Maria são muitas. É homem, mulher, menina, é criança, é animal. E com o tempo eu consegui administrar e aquietar dentro de mim todas elas. Então hoje eu me dou o direito de ser quem eu quiser, de ser qual Maria eu quiser, no momento que eu quiser. Elas surgem e aparecem quando são convocadas ou quando eu menos imagino. Mas a poesia me trouxe isso. Eu tenho algo muito peculiar que até hoje eu não consigo entender. Eu escrevo, mas eu não consigo declamar minhas poesias. E eu não consigo decorar. Sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Castro Alves, Carlos Nejar, que com o tempo aprendi a amar, de Las Nieves. Minha sogra, Aglai, também escrevia. E todas essas portas, todos esses caminhos, por mais que eu tenha muita facilidade de ler, interpretar e sentir, não consigo declamar, sequer as minhas. Então eu nunca conseguia lembrar de quem era aquela poesia, quem havia escrito. Gosto muito de Bruna Lombardi também, escreve muito bem, Cecília Meirelles, mas ainda assim não consigo, por mais que me esforce. Nem as minhas poesias, mais uma vez dizendo. Então, várias e várias vezes, quando eu relia aquilo que eu escrevi, chegava a duvidar que eu tivesse escrito. Meu Deus, de onde copiei? De onde veio? Mas todas as palavras já foram ditas, como dizê-las sem que isso soe comum, sem que soe trivial? E o tempo foi passando.
E as minhas vivências foram construindo esses caminhos. O mundo do direito me traz um leque imenso de experiências e possibilidades de escrever sobre as mazelas da humanidade, de escrever sobre as belezas do dia, do mundo, sobre as bênçãos de Deus. Então, todas as manhãs, quando eu inicio o meu dia, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que Ele criou em mim. Então, as minhas vivências foram fazendo com que esse acúmulo de histórias e de histórias pudessem ser colocadas no papel. Tem um livro de direito escrito em parceria com o Dr. Itamar Dutra, que é um livro de interpretação de legislação, Decreto-Lei 67. Também participei da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul comentada, de livros de direito sobre responsabilidade civil, também de vários artigos publicados. Tem um livro de poesia chamado Todas as Marias, e esse sim é a concretização daquilo que foi vivido lá atrás. Tenho trabalhado num outro livro que chama Aquilo Tudo Que Eu Vivi, e também outro que trata das experiências, das viagens e dos shows, daquilo que a música me proporcionou. Não tenho como esquecer da influência que recebi dos adultos. Sempre fui motivada, incentivada por pessoas que acabaram lendo as minhas poesias, mas sempre por um motivo ou outro acontecia algo que bloqueava, que travava, ou porque eu ainda era menor de idade e meus pais não autorizaram, né? Mas tudo acontece no seu tempo, tudo acontece com perfeição. E o tempo chegou. Como advogada, como professora, sou professora de Direito Civil, Direito do Consumidor e Ética, e acabei tendo o privilégio, a honra de conhecer e conviver com Delasneve Daspet, que um belo dia me fez um convite inacreditável para fazer parte da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. No momento eu achei que fosse brincadeira, porque se nem eu acreditava que aquelas coisas tinham sido escritas por mim, como que outra pessoa poderia acreditar? Não fazia sentido o que estava acontecendo. Mas eu não sou de deixar as oportunidades passarem. E eu tenho um lema: ainda que eu não mereça ou que eu não esteja preparada, se a oportunidade surgiu, é porque Deus vai me capacitar. Então, eu aceitei o convite. Adentrar no mundo literário, publicamente, pelas mãos de Delasneve Daspet, é muito mais do que uma bênção, é muito mais do que uma coroação. É a certeza de que vale a pena sonhar, vale a pena esperar, ainda que silenciosamente. Vale a pena investir naquele sonho, ainda que ele fique guardado durante anos, ainda que apenas a gaveta conheça, mas poder colocar para fora, poder traduzir aquilo que várias outras pessoas sentem, porque não é novidade, não é exclusivo. Tanto que o poeta, ele é um fingidor. A gente finge que ama, a gente finge que sofre, e a gente finge que está fingindo porque a gente está sofrendo. E muitas vezes aquilo está ali na nossa frente e a gente deixa a coisa acontecer para sofrer, para poder criar, para poder produzir. E é assim que a coisa vai acontecendo. É assim que as palavras vão se construindo. É assim que o universo vai surgindo. Quantos, aonde, o nome eu não sei.
Eu continuo lendo, leio muito, mas eu preciso intercalar essa leitura, que é o meu prazer, com a leitura que é o meu trabalho. E eu sempre caso as lições que passo para os meus alunos com os livros. Por exemplo, na parte do direito, a parte contratual, que é a parte em que eu sou especialista, nada melhor do que Shakespeare, com o Mercador de Veneza. Veja como os contratos devem ser cumpridos, como podemos trabalhar com Santo Agostinho, quantas coisas podemos trazer para dentro da vida real sem endurecer, sem fazer com que o dia a dia se torne pesado, se torne penoso. E eu vou carregando a professora, a advogada, e eu vou escrevendo nas portas, nos cadernos, nas agendas, ainda que isso nunca venha a ser publicado. Escrevo para minha filha, escrevo para o meu marido. Me casei muito nova a primeira vez. Me casei assim que completei 20 anos. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Foram 15 anos de um casamento muito feliz, aonde tivemos uma filha que, assim como eu, ela escreve contos. E desse relacionamento que chegou ao fim, né? Tudo tem um início, um meio e um fim. Nasceu um novo relacionamento, um novo casamento, também com um advogado. E isso foi criando a Maria. Então as Marias são fruto das minhas vivências, das suas vivências, da vivência do outro, daquilo que ninguém viveu, daquilo que nunca existiu, daquilo que eu não sei se eu criei, se eu sonhei, se foi um devaneio, não sei. É nesse momento que eu posso me dar ao luxo de ser completamente incoerente. Porque a escrita não tem que ter coerência, tem que ter sentimento, tem que ter profundidade. Porque pode não ter sentido algum para você, mas para o outro tem. Alguém viveu, alguém também alucinou aquela situação. Então, para mim, poder fazer parte da Academia Feminina de Letras e Artes é algo indescritível. É uma missão. Nem nos meus sonhos mais impossíveis eu imaginava fazer parte da academia. Sempre sonhei publicar meu livro. Participei de vários festivais da canção no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Ganhei como melhor letra em vários. Tenho algumas músicas escritas. Isso me traz felicidade. Isso contempla. É uma forma de poder agradecer a Deus por todos os dons que Ele me deu, por todos os dons que Ele aflorou em mim. Então, fazer parte da academia para mim é uma missão, é uma honra, é algo muito sério, que eu tenho muito ciúme, que eu tenho muita dedicação. Gostaria de poder participar mais, mas hoje eu me encontro talvez no topo da minha produção como profissional. Aos 40 anos eu estou aonde eu sonhei, ou aonde talvez eu nem tenha sonhado estar, bem além daquilo que eu imaginava um dia chegar. Mas eu estou no ápice da minha produção como advogada, como empresária, como professora, e eu tento casar, eu tento unir tudo isso. E por vezes a poesia acalenta esse cansaço. Às vezes eu vou falando dentro do carro. A tecnologia hoje nos possibilita poder gravar tudo isso, né? Então é bem melhor do que quando eu escrevia lá no papel e depois eu sequer conseguia ler o que eu tinha escrito. E por isso que eu ficava com muita raiva. Porque se eu soubesse decorar o que eu tinha escrito, eu não teria perdido tanta coisa. Mas nada está perdido, está tudo no universo. Alguém
um dia vai ler, alguém um dia vai achar. E é assim que a gente vai conduzindo. Sou também vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Mato Grosso do Sul, Tribunal Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Sou conselheira na Ordem dos Advogados do Brasil, pela 2ª gestão. Sou especialista em Direito Administrativo e em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Sou conciliadora e mediadora judicial. Sou membro da Academia de Processo do Mato Grosso do Sul. E tudo isso contribui muito para minha escrita. Adoro ler, gosto muito dos livros de história, das biografias, gosto dos romances policiais. Não gosto muito de ficção. É muito difícil para mim ler algo que eu não consigo construir na minha imaginação. Então eu prefiro aquilo que é mais palpável. Mesmo que seja Manuel de Barros, que é tão abstrato, ainda é mais fácil do que a ficção para mim. Adoro história do Brasil, muito, colonização, gosto muito. Gosto daquilo que é... Aí vocês vão achar incoerente, né? Porque como posso eu dizer que não gosto de ficção porque não consigo criar no meu imaginário a história, mas eu adoro as histórias do extraterrestre. Adoro os documentários sobre as vidas dos outros planetas. E tenho certeza absoluta, que tem um dedinho de alguma outra vida extraterrestre aqui em mim. Meu pai, analfabeto, deu pra gente a melhor educação que ele poderia dar, aquilo que ele não teve. Comerciante, tivemos uma vida muito regrada, muito severa. Meu pai, italiano, minha mãe, sempre nos manteve ali na rédea curta. E eu sou grata a isso. Eu sou muito grata porque se hoje eu sou a pessoa que sou, é porque eu fui criada pelos meus pais, da forma como eles fizeram. E foi assim que eu tentei criar minha filha, levando para ela os valores que eu recebi. Eu não sei se eu tivesse publicado meu primeiro livro lá, com os 16, 17 anos, se hoje eu teria essa bagagem que tenho. Talvez eu teria perdido o encanto, porque o sonho é gostoso até que a gente chegue nele. Depois que chega e alcança, a gente tem que criar outro sonho, porque aquele perdeu a graça. Então, talvez tudo tenha acontecido no momento que tinha que acontecer. E agora é levar para frente, é conduzir. Serei eternamente grata a Delas Neve pela confiança, pelo presente que me deu. Já plantei árvores, já escrevi livros, já tive filhos. De agora em diante, é só contribuição de poder deixar para as pessoas um pouco daquilo que eu admiro, um pouco daquilo que eu amo. O direito, a defesa, a poesia, a escrita, a liberdade de escrever. Veja como é democrático. Não precisa ter dinheiro para escrever. Cora Coralina que o diga. Não precisa nada além do papel e da caneta, do papel e do lápis. Todos podemos. Aqueles que não sabem escrever podem ditar. Fernanda Montenegro, Central do Brasil. Todo mundo pode. É só deixar fluir. É só abrir a caixinha que existe dentro de cada um e deixar fluir. É desse jeito que acontece. Eu acredito que a minha escrita seja tranquila, seja fácil. Ela é de fácil leitura, é de fácil interpretação. Por vezes eu escrevo mais voltado para o passado, por vezes relatando o dia a dia, como o movimento do trânsito, a falta de atenção das pessoas, o trivial, aquilo que se torna comum.
o contentamento, a acomodação das pessoas. Eu gosto de escrever observando. Eu paro, olho, aquela poeira que vai se formando, que vai cobrindo o céu, que vai deixando vermelho o tempo. Eu gosto de escrever sobre o boi que vai passando, sobre o bezerro que vai desmamando. Às vezes, a criança no sinaleiro. Quantos passam despercebido, ignorando aquela alma abandonada à sua própria sorte. Outrora, observando os alunos, quantas angústias, quantas dúvidas, quantas inquietações, no alto da idade, da vida já produzida, perdidos nos instantes que separam a criança do adulto. Escrevo sobre as flores. Quantos, já escreveram sobre tudo isso? Não sei se eu achei um estilo. Também escrevo contos, as histórias que eu ouvi, as histórias que eu criei. O poeta tem uma importância histórica. O poeta tem a responsabilidade de trazer consigo fatos, mesmo que eles nunca venham a existir. O momento em que vivemos é um exemplo espetacular, com certeza. Tudo que passamos nesses 2 últimos anos, onde vivenciamos a pandemia, onde vivenciamos o surgimento de algo até então completamente desconhecido pela humanidade, aonde os reflexos eram completamente improváveis, imprevistos, ficou marcado, vai ficar registrado. E o poeta, ele traz não só os dias de alegria, o coração acalorado de paixão, mas ele traz a dor, a tristeza, o luto. E quando eu escrevo, eu sempre estou contaminada com esses sentimentos. Não tem como não estar. E pensando no dia que vivemos hoje, pensando que aquilo que nós vivemos nesse ano será visto, será revivido pelas próximas gerações, quando escrevo, surge das mais diversas ocasiões, como por exemplo, de um momento aonde uma taça de vinho desce trancando, ardendo. Então, eu sempre falo da morte, mas não da morte como algo ruim, mas a morte que está do nosso lado desde o momento em que nascemos. E ela nos diz que o tempo voa e que aquilo que tem que ser feito agora, porque ela está ali, do nosso lado, nos espreitando. Então, a morte nos espreita por trás da porta. Os desavisados desperdiçam as agulhas que tiram do vinil o som e a melodia perfeita. Solve na boca o vinho, gole após gole. Os ébrios são mais felizes, degustam a insensatez, abusam da genialidade. O ardume do álcool cicatriza a alma, que desfalece moribunda. O
costume impecável, combinando com a gravata que disfarça o nó da garganta. Ah, desavisados aqueles que tiram carreira com o tempo, brincando de ser deuses. Ah, perdoe-me. Nós, os nós das gravatas, canetas tinteiro, o relógio de bolso, aquele sem ponteiro que marca tempo algum. A fumaça é a cortina que esconde um universo de repetidas contradições, mentiras convincentes. A criação nasce de um dia cansativo, de um dia produtivo, de um dia onde a cabeça carrega a pedra que empurra, que pressiona, que o vinho lava o medo, a dúvida, e que ao mesmo tempo festeja o dia que chegou ao fim, o dia que terminamos vivos e a morte está ali. E eu fico feliz quando eu me deito e ela está comigo, mas eu fico mais feliz ainda quando eu acordo e eu vi que ela ainda está ali. E eu agradeço a Deus todos os dias por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu pude nesses anos criar. Eu gostaria de talvez acalmar o coração daqueles jovens escritores, e não jovens pela idade, porque poeta não tem idade não. O que envelhece é a forma, é a matéria. O poeta não envelhece. O poeta, ele tem o poder de se reconstruir, de transmutar, de ser uma metamorfose, de ser aquilo que ele quiser. Então aquele que está começando agora, que não tenha vergonha de escrever, escreva, guarde, escreva de novo. E cada vez que você escrever e você ler, vai surgir um novo poema, vai surgir uma nova história, e daquela vai multiplicando, e você nunca mais vai ter um original, porque sempre vai estar mudando. Peça que outras pessoas leiam. Não tenha medo da crítica. Não se endureça, não se envaideça. A vaidade mata. A gente sempre tem algo para aprender. Cada um tem o seu estilo. Cada um escreve de uma forma. Mas procure ler. Quem mal lê, mal escreve. Quando você lê os livros de romance, os livros de história, você adquire vocabulário. Você às vezes tem medo que aquilo que você está escrevendo pode ser constrangedor, pode ser assustador, e de repente você se dá com um escritor que tem a mesma linha que você, que lá atrás também já passou por essa fase. Então não tenha medo de escrever. Escreva, se aperfeiçoe, leia, não fique preso a um único título, a um único escritor, a um único segmento. Leia o passado, leia o presente. E por mais careta que seja, mantenha a leitura, o português tradicional. É bonito, o clássico é bonito. Não se deixe levar pela moda, pela ocasião. Aquilo que é clássico nunca sai de moda e vai ser lido por todas as gerações. Então, permaneça vivendo aquilo que a atualidade te traz, o movimento, a moda, mas guarde para você e se alimente de coisas boas. Quando a gente tem pensamentos bons, as coisas boas acontecem. Quando a gente se nutre de lixo, de coisas ruins, da má leitura, a produção não é legal. Então, produza lendo coisas boas. Quando a sociedade entra no movimento de evolução, no movimento natural, histórico,
de mudanças. É normal e é esperado que as relações entre as pessoas também sofram essas alterações. É natural e é saudável e é esperado que os erros do passado não sejam cometidos. Mas a literatura, a poesia, a história, ela deve servir de norte daquilo que deu certo e deve ser reproduzido e daquilo que não deve ser feito, daquilo que traz sofrimento, daquilo que traz a desunião. A leitura, a literatura, a escrita, ela retrata os povos, ela retrata a vivência. E ainda que tenhamos vivido momentos históricos de escravidão, de luta pela liberdade, dos direitos da mulher, da evolução, da revolução, das várias sexualidades. A poesia é única. A poesia traz consigo o eterno, a transmutação. E ela deve ser respeitada. Ainda que ela retrate momentos como o que estamos vivendo hoje, um cenário político, religioso, mudanças no comportamento da sociedade, comportamento não só com relação às classes sociais, às etnias, a descoberta do sexo, das várias personalidades que se expressam ou não. Isso tem que ser respeitado. Porque o mundo, ele é constante. Ele é um movimento. Aquilo que é certo hoje pode não ser daqui 50 anos. E aquilo que era certo lá atrás, hoje já não é certo. Mas ainda assim, a memória não pode ser apagada. Tem que ser respeitada. Para que não se repita. Para que fique registrado o bom, o mal, o bem. Para que fique registrado a contribuição, ou não, daquilo que vivemos. Daqui 50 anos, talvez vocês nem se lembrem do que aconteceu em 2021, da pandemia vivida em 2020, das centenas, milhares de pessoas mortas, do desespero, da calamidade pública que foi se solucionando, que virou história, que vai virar história, que virou poesia, que virou escrito, que virou conto. Alguns viraram lembranças, outros, com certeza, farão história para sempre. Que vocês possam resgatar, sempre que necessário, aquilo que a poesia deixou. Porque os grandes poetas são eternos. Porque a escrita é eterna. Porque o sentimento é universal e é eterno.